Fala pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast do Conversas Sustentáveis. Gente que está próximo do nosso 100, para fechar os 100 episódios do Conversas Sustentáveis, algo que a gente começou sem pretensão nenhuma, simplesmente para entender mais sobre as pautas de sustentabilidade e ganhou uma notoriedade muito legal, conhecendo muita gente boa. E hoje a gente vai fazer um podcast que já estava há um tempão para a gente fazer. A gente, as agendas não se batiam, tivemos problemas familiares no meio do caminho. Então, mas agora o importante é que vai sair. E quem vai estar com a gente é a Rose, do Instituto Muda. A gente vai falar um pouco sobre a questão dos resíduos, a transformação social que tem, o impacto. Então, Rose, seja muito bem-vinda. E como de costume aqui no Conversas Sustentáveis, eu gosto que as pessoas se apresentem, quem elas são antes do negócio e o que gerou ela estar fazendo o que ela faz, para de repente a gente impactar outras pessoas que estão nos ouvindo. É contigo. Legal, Wagner, obrigada, viu, pelo convite. Como você falou, a gente vem há um tempo adiando, mas que bom que deu certo, né? Também sou espectadora aí do programa, adoro, né, conversas, adoro o tema, né, conversa sustentável, porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa colocar holofotes nos temas, é urgente, né? Então, sempre que existe essa possibilidade, eu agradeço bastante e vamos embora. Então, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Roseli Ruibal, né? Eu sou bióloga de formação, lecionei por 10 anos, né? Depois fiquei trabalhando num negócio familiar e, aos 49 fiz a minha transição de carreira, né? Já tinha pós também em ciências ambientais, e aí eu ingressei, né, no Instituto Muda, e hoje eu sou a head comercial do Instituto Muda, que trabalha com coleta seletiva em condomínios, em São Paulo. É isso. Show de bola. Ah, e como é que surgiu o Instituto Muda? Como é que todo esse projeto que vocês vêm fazendo? Acho que também é interessante a gente passar um pouco do qual é o atual cenário da parte de resíduos no Brasil, que tem muito o que fazer ainda, tem muito trabalho. E então gostaria que tu trouxesse para as pessoas também do Instituto e também do cenário um pouco no Brasil antes da gente ingressar. Então, o Instituto Muda, ele está no mercado há 14 anos, quase 15, né? O fundador é o Alexandre Furlan. Ele, esse modelo, né? Basicamente, esse modelo de negócio, ele começou no TCC da faculdade, o Alexandre é gestor ambiental, e ele realmente já, imagina, há 14 anos estava incomodado com essa situação, né, dos resíduos, onde descartar, que no condomínio dele não tinha. E aí ele começou a desenvolver isso. Claro, foi aprimorando ao longo do tempo, então hoje, né, a gente tem uma estrutura bem bacana e foi mudando ao longo do tempo, mas foi assim que começou, uma coisa quase caseira, mas o Instituto Muda recebeu, inclusive, premiações internacionais pelo projeto. Hoje nós atendemos mais de 700 condomínios em São Paulo, atendemos também empresas, escolas, condomínios comerciais, mas o foco principal de atuação são os condomínios residenciais. Então, nós fazemos toda a coleta, né? É, fazemos um projeto, treinamentos, um trabalho de educação ambiental. Tudo que é coletado é doado para cooperativas, né? O Instituto Muda não tem receita com os resíduos, então é um projeto social de grande impacto, porque é 100% doado para cooperativas, né? E é o que você falou, né, Wagner? Hoje o Brasil recicla somente 4% do potencial, né, do que poderia ser reciclado. É um índice muito baixo, né? Embora muitas pessoas digam que separam o resíduo em casa, Wagner, lá na ponta não funciona, né? Então, é isso que eu sempre questiono. Ah, não adianta você separar em casa,
se depois você não tem uma coleta? Eu sempre faço essa pergunta, mas quem está coletando? Porque a pessoa acha que ela separou e acabou ali. Não, ainda tem um longo caminho. E isso precisa ser rastreado, precisa ser notificado, os resultados apresentados. E é isso que nós fazemos também. É um grande ponto, né? Essa questão do resíduo, eu vejo, pelo menos é uma sensação que eu tenho, assim, a gente tem, no Conversas Sustentáveis, a gente desenvolveu um hub de sustentabilidade voltado para o mercado, né, para as empresas, e ali a gente tem grandes empresas e temos duas, na verdade, startups ligadas a resíduos. E conversando com os dois empreendedores que são membros da nossa comunidade, a gente vê que tem um desconhecimento até por parte das pessoas na questão de separar. Às vezes as pessoas não pensam que é algo tão relevante, que é aquilo. Porque eu falo que pode ser uma visão um pouco ingênua, mas eu acho que as pessoas não fazem por maldade certas coisas, né? Elas simplesmente é um hábito. Agora que a gente tem entendido mais por causa da evolução da ciência, quais são os impactos dos lixos, da indústria para o meio ambiente, né? Então, a questão é antes de chegar até nessa parte do lixo, como é que vocês trabalham essa conscientização? Vocês trabalham com a pessoa, com o morador do condomínio? Como é que vocês fazem isso? Muito bom. Então, Wagner, é isso mesmo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trouxe acho que é um dos pontos centrais, né, da PNRS, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já tem 13 anos, é a responsabilidade compartilhada, né? Então, antes, o lixo parece que não era problema de ninguém, se colocava na porta e, né? Hoje, o consumidor ele é responsável também, né? Então, a gente tem dentro desse cenário as empresas, o poder público, o consumidor final, né? E todo mundo engajado para a gente ter os resultados satisfatórios. Eu acho que você está certo, sim, em parte. Eu acho que muitos consumidores não sabem, né, exatamente, ou ele acha que está fazendo a parte dele, né? Eu entendo que as empresas precisam, na mesma proporção, né? Ou um pouco mais, que promovem o consumo, promover logística reversa. Dar estrutura para o consumidor fazer logística reversa. Então, nós, no Instituto Muda, também temos parceria com grandes empresas, né? Natura, Tetra Pak, que ajudam a montar essa estrutura dentro do condomínio. Então, as empresas, elas entram, né, com o projeto, toda a implementação, projetos, containers ou incomodato, e o condomínio paga somente a taxa operacional da coleta, essa é a receita do Instituto Muda. Dentro do condomínio, Wagner, nós fazemos treinamento também com toda a comunidade, que são, né, essencialmente os funcionários do condomínio, explicando também a importância da coleta seletiva, toda a parte mais operacional, os moradores, né, explicando o que é reciclável, o que não é reciclável, né, como higienizar corretamente, e funcionárias domésticas, diaristas, a gente identificou que muitas vezes são elas que fazem esse descarte e manuseio nas unidades. Também temos treinamento para crianças. Então, a gente coloca todo mundo na mesma página. Oferece essa estrutura, sabe, Wagner? Porque é isso. Não adianta, né? Eu vejo assim muitos síndicos muitas vezes falando: "Ah, eu coloquei os cartazes, as pessoas não fazem". Então, é um conjunto de fatores. Você tem que oferecer estrutura, você tem que dar treinamento e oferecer, né, educação, você tem que mostrar os resultados. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, como nós já falamos, as pessoas entenderem para onde está indo esse resíduo, né, saberem para onde vai, saber que ele também tem um propósito para além do ambiental, mas também um propósito social. E é isso que gera muitas vezes engajamento e adesão. Quando a pessoa começa a receber os resultados, Wagner, ela fala: Nossa, que legal, agora estou vendo o resultado. Isso ela se anima, ela fica entusiasmada. E aí vai cada vez se engajando mais, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, ou se eu me.
Não, respondeu, é justamente isso. Ah, quando a gente fala, até tu comentou, não é só a parte mental, e sim também a social, né? Como é que a gente pode trazer essa visão das comunidades que são envolvidas, dos empregos que acaba gerando essa parte da reciclagem? Gostaria que tu trouxesse um pouco esses impactos em si, né? Como é que vocês acompanham? Vocês também têm algum tipo de assessoria para pro catador? Ah, sim, de repente falar de algum projeto, alguma iniciativa que causou, teve essas mudanças sociais também, que eu acho que é bem interessante. Esses tempos eu falei no Colégio Marista sobre a parte de resíduos e tudo mais, e aí eu trouxe para eles um vídeo, né? Era para crianças, no caso, um vídeo no YouTube de uma catadora. Não sei se tu conhece, que é uma digital influencer já, né? Tem quase 1 milhão A de Anne, né? seguidores. Isso. A Anne é ótima. Então, se tu puder trazer um pouco do que está envolvido a parte de resíduos, né? Que vai muito além da parte ambiental. Exatamente. Muito legal, Wagner. É, então, como é que funciona o Instituto Muda? Nós fazemos a coleta nos condomínios, tá? E tudo que é coletado é doado para cooperativas. Então, hoje, o Instituto Muda tem cerca de 15 cooperativas parceiras, né, para onde é destinado o resíduo, certo? Então, a gente está virando a chave da informalidade, daquele modelo, né, de pessoas carregando carroças, de gente mexendo nos lixos atrás ali das latinhas. A problemática urbana aqui em São Paulo é muito gritante, Porto Alegre não deve ser diferente, que são os descartes irregulares pela cidade. Então, tudo que nós coletamos é doado para cooperativas, ou seja, a gente acaba ajudando a cooperativa nesse braço logístico que é falho, porque eles não têm estrutura logística muitas vezes. Ou é um caminhão, né, assim, meio caindo aos pedaços, ou aquele catador que passa carregando carroça. Então, o Instituto Muda, ele veio para ajudar a cooperativa, né, na logística. Porque é isso, Wagner, lixo é logística. Você tem que tirar de um canto e levar para outro. E esse trabalho, né, ele tem um custo operacional de mão de obra e de gasolina, enfim, né, de diesel, que não é remunerado, tá? Que hoje não é remunerado. Então, esses catadores que a gente vê na rua, eles não são remunerados, eles trabalham de maneira quase que exploratória, só vendendo o que eles coletam sob forma de doação. E a gente precisa mudar isso. Essas pessoas, né, precisam ser remuneradas, elas estão prestando um serviço. Então, nós do Instituto Muda, hoje, operamos com 11 caminhões, nós temos um motorista, 2 ajudantes, que são eh, profissionais, né, registrados, funcionários do Instituto Muda. Então, você vê, já é outra realidade, né? Então, você já tem esse emprego direto para os motoristas os que trabalham no Instituto Muda coletando as bags, e você tem esse trabalho indireto nas cooperativas, né? Que então, de fato, é um modelo de doação, porque eles não têm custo operacional para a coleta, certo? E hoje o Instituto Muda beneficia cerca de 900 famílias, né, dentro de cooperativas, e isso é maravilhoso. Não sei se você já esteve numa cooperativa, Wagner, mas é bem bacana também de ver o trabalho. A gente precisa promover essas pessoas, né? É um trabalho como qualquer outro e muito importante. E Sabe eu fico muito que, feliz que sejam bem remunerados dentro das cooperativas. É isso. sim, sabe, antes, né, como a gente vai para o YouTube também. Às vezes o pessoal não me vê olhando para a tela só para avisar o pessoal. Às vezes eu tô anotando as coisas aqui para não perder o ritmo. Eu não fui, até combinei de ir com o pessoal da Trashin, de visitar, ver como é que funciona todo esse processo. Então é uma coisa que está no meu planejamento
de conhecer como é que funciona. Ah, agora a gente trazendo para esse lado assim de mudanças, gostaria que falasse um pouco de qual é o papel, acho que de repente, da economia circular, que tem se falado bastante, mas ainda tem muita gente que confunde o que é economia circular, o que tá a ver com essa parte de resíduos, e também como é que a gente faz essa transformação, qual é o papel, sei lá, que as políticas públicas podem fazer para incentivar novas práticas. Então, eu acho que gostaria de trazer esse ponto, como é que a gente pode fazer isso, sabe? Muito legal também você falar isso, Wagner. Por quê? Porque a gente está falando de um pedacinho só de todo o processo, né? Que é o reciclar, né? Então, antes de reciclar, que é o último dos processos, a gente precisa, de fato, repensar. Repensar o consumo, repensar os meios de produção, repensar as embalagens, repensar o nosso modelo todo, né? A gente precisa reduzir, essencialmente, precisamos reduzir o uso de plástico, né? Especialmente de plástico único, precisamos recusar, né, o que for possível, né? Reutilizar, e se você não conseguir nada disso, então é reciclar, né? Então, a economia circular, ela entra lá no começo já, né? Que é um papel, de fato, dos grandes empresas, né? Das grandes corporações, de redesenharem as suas embalagens, né? Que sejam mais viavelmente recicláveis. Porque, Wagner, eu não sei, você já deve ter ouvido falar desses dois conceitos, né? Nem tudo que é reciclável é reciclado, né? Então, pode, ó, isso aqui, o isopor, ele é reciclável. Fato, ele é, tecnicamente, ele pode ser reciclado, mas ele não é, é, na prática, né, o viável, ou economicamente, né, reciclado. Então, ele, no fim, não é reciclável. Se você não tem essa escala, se você não consegue viabilizar essa reciclagem. Então, isso precisa muito. Eu entendo que a gente vai, de fato, ter escala quando entrar em políticas públicas, né? Então, por exemplo, plásticos de uso único, né? A nossa sociedade se acostumou a usar plástico de uso único. Então, se não houver uma intervenção, a gente vai continuar assim, porque é muito para você obter escala, né? Então, ok, eu não uso, eu evito, né, o máximo de plásticos de uso único. Ando com meu copinho. Então, isso é muito importante, né? Cada um fazer a sua parte. É importante. Mas é um trabalho de coletividade, Wagner. Se a gente não tiver muitas pessoas, também não, o impacto não é tão grande diante do impacto que a gente tem sofrido, né, no meio ambiente com todo esse descarte incorreto. O que está no dia a dia ali, vivenciando, ah, o Brasil é um país, pode-se dizer, continental, né? E a diferença, por exemplo, da cultura, da educação, de repente, do Sul é diferente de quem em São Paulo, que é diferente de quem está no Nordeste. Como é que a gente pode trabalhar isso de uma maneira macro? A gente teria que começar pensando local, como é que... Porque é muito difícil, até teve uma pauta de sustentabilidade esse tempo que o Pedro, um parceiro, conversou com um das pessoas que montaram esse novo padrão global do ISB, sabe? E, e aí uma das perguntas que a gente encaminhou para o Pedro, para ele poder fazer lá em inglês e tal, foi lá fora essa entrevista, era no sentido de que o IFRS, ele coordena a parte de contabilidade, é um padrão global, né, das empresas de capital aberto, e a contabilidade ela é mais homogênea, é mais simples. Já quando a gente fala de sustentabilidade, o desafio, por exemplo, da Alemanha é diferente do desafio do Brasil. E agora, para os resíduos, é a mesma coisa. A gente está aqui no Brasil, num país que, às vezes, cada estado tem um entendimento diferente, uma cultura diferente. Como a gente pode trabalhar isso para que a gente possa ser mais efetivo?
Legal. Eu acho, sabe, Wagner, que as ações elas precisam ser locais mesmo, né? Porque, de novo, né, falar de resíduo, a gente está falando de logística. E se você não viabiliza, por exemplo, né, estações de reciclagem ou recicladores próximo, né, de grandes centros, por exemplo, também viabiliza, porque aí você gasta mais com o transporte do que com a reciclagem ali propriamente dita, entendeu? Então, eu acho que já temos, né, essa diretriz, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é excelente, né, que é muito completa a lei, e depois, nas outras instâncias, né, estaduais, né, então aqui em São Paulo, a gente também já tem um rigor maior de CETESB, né, de tudo que é esse acompanhamento, essa rastreabilidade, esse percentual que precisa ser reciclado das grandes empresas. Então, já tem, você não consegue nem o licenciamento ambiental para continuar com a operação, né, enfim, as indústrias, né? E eu acho que está faltando ainda um pouco mais na esfera municipal, né? A gente falando assim de São Paulo, porque a gente vê uma situação caótica, né? No centro, muito lixo pela rua, né? E muito pouca responsabilidade ainda de empresas, né? Por exemplo, de condomínios mesmo, né? Que eles não têm essa rastreabilidade. Muitos condomínios acabam, aqui passa um catador informal e ele pega o resíduo e ele leva. Ah, mas para onde ele leva? Ah, não sei. Então, muitas vezes, e obviamente não é julgamento pessoal, aquele catador, ele pega as latinhas, ele pega o papelão, que ele consegue comercializar mais facilmente, e descarta irregularmente o restante pela cidade. De novo, não estou fazendo julgamento, porque é questão, né, o vidro, por exemplo, né, embora seja um material nobre para ser reciclado, ele não perde qualidade durante o processo de reciclagem, mas ele é um material pesado, ele é um material que tem um pouco valor comercial na cooperativa, ele é um produto que pode causar acidentes aí nesse transporte. Então, muitos catadores acabam não levando vidro, não, descartando irregularmente, o que é uma pena, porque, como né, a gente já falou, é um material nobre para ser reciclado. Então, veja, a gente normalizou isso, sabe, Wagner? De falar, aqui passa uma pessoa, eu dou para ele, sabe? Tá, você doa, mas quanto você está pagando pelo serviço que ele está prestando? Então, a gente precisa, eu acho que é muito importante, é, né, ampliar esses olhares. A gente não está ajudando, a gente está se livrando de uma coisa, mas assim, eu vou bater nessa tecla. Precisamos de rastreabilidade. Não basta você colocar na rua, precisamos saber para onde está indo esse resíduo. Aí sim, essa taxa, esse índice vergonhoso de 4% tende a aumentar. Quando cada unidade vai, então, digamos, por exemplo, os condomínios aqui em São Paulo, eles são residenciais, são considerados pequenos geradores. A prefeitura considera cada unidade de apartamento como um gerador. Mas veja, nós temos condomínios aqui em São Paulo com 400 unidades de apartamento, com 700 unidades de apartamento. Tem ideia do quanto isso gera de resíduo? Entendeu? E não tem uma regulação, tem o trabalho da prefeitura, nem sempre é coberto, né, o trabalho, né, muitas ruas ainda não são atendidas, ou mesmo que atendidas, não há um trabalho eficiente de educação ambiental, porque a gente está falando de uma metrópole com, né, eu acredito nos trabalhos pontuais, sabe, Wagner? Então, acho que São Paulo tinha que ter também isso, é, e se não passar por políticas públicas, eu acho que é mais difícil a gente conseguir escala e mudar essa realidade. Perfeito. Tu falou ali também da questão, né, dos catadores que estão lá, às vezes, obviamente, vão priorizar de repente porque ele vai ter um retorno melhor, vai ganhar. Tem alguma maneira de melhorar essa questão? Como é que também pode valorizar esse serviço que é feito do catador? Eh, Como é que tu conseguiria acompanhar esse processo que ele está fazendo, né? Porque tu tá ali, ele pegou, então tu botou fora. Como é que vocês têm trabalhado isso? Como é que vocês têm visto essa parte?
Isso, assim, foge um pouco do nosso controle, entendeu? Que é a gente vê essa realidade, né? Que é um modelo que existe e a gente está propondo um outro modelo, né? Um modelo profissional que é uma coleta regular, eficiente, com muito mais dignidade, né? E que uma prestação de serviço e por isso ela é remunerada, entendeu? E eu acho que enquanto houver, né, essa situação assim de miserabilidade, né, a gente não vai mudar isso, porque o catador, ele acaba se submetendo, entendeu, Wagner? Ele, ok, né? Então, você vê, ele não vende, as cooperativas, mas elas nem recebem de catadores, para não estimular esse tipo de trabalho. Mas aquele explorador, ele recebe. Ah, então se a latinha custa R$ 5, vai, no mercado, ele paga dois para o catador informal e beleza, porque ele garantiu o almoço, entendeu? Então, existe esse mercado aí, né, que é o informal e exploratório. Cabe, né, por isso que eu te falo, que eu acho que caberia ao poder público regulamentar isso. Regulamentar, claro, Entendeu? De falar, olha, agora não pode, esse serviço ele tem que ser pago, por exemplo, claro. entendeu? Mas a gente não vê isso. E as pessoas ainda, de novo, nem é por má fé, elas muitas vezes acham que estão contribuindo, estão alimentando esse modelo que é horroroso de gente. Imagina, a gente tá falando de carros elétricos e vê pessoas carregando carroças de madeira pela rua. Estamos disputando espaços na rua, né, de carros elétricos. Olha, é um paradoxo assim gritante, entendeu? Então a gente não pode normalizar isso, é ver pessoas humanas carregando carroças de lixo. Não sei como a gente, né? E ainda você acha que está. E essa romantização. Ah, eles ajudam o planeta. Ah, ajuda o planeta, sabe? Para com isso, né? Estão fazendo ali para para sobreviver e É, tem ninguém está bastante essa pagando. questão da romantização, né? Infelizmente. Então, tem algumas iniciativas, por exemplo, né, o Cataqui também, que mudou bastante, né, isso. Então, ele entende, trouxe um pouco mais de conscientização para o catador, não se submeta a fazer uma coleta sem que ela seja remunerada. Olha, eu Exato. tenho aqui em casa, mas é uma doação. Sim, mas essa doação tem um custo de operação. Se não deixa de ser doação, Claro, não é verdade? E com hoje, certeza. quando você vai também falar, eu tenho aqui uma geladeira, eu vou doar, a não ser que seja para uma outra pessoa física que esteja precisando e ela arruma alguém para buscar a tal de geladeira, você tem que pagar por esse serviço, Sim. não é? Porque O... é um serviço também, né? Agora, as empresas, né? Eu acho que isso também é uma tendência, espero que isso aconteça, que as empresas sejam, né, essas Mas responsáveis é que pela cai naquele ponto, né, que o cara fala, ah, mas eu já pago o imposto, que em tese já estaria incluído isso. Esse é um puta desafio, né? É um enorme desafio, a gente ouve muito isso, sabe, Wagner? É muito interessante porque as pessoas pagam, né? Normalmente, elas pagam, né, nesse modelo que a gente vive aqui no Brasil, elas pagam educação privada, elas pagam plano de saúde privado, elas pagam segurança privada, muito, né? E muita segurança privada, mas mas o lixo eu não vou pagar, né? Então, por quê? Porque ainda é alguma coisa que não, talvez ainda não nos atinja tão diretamente, né, Wagner? A gente está falando quase ainda de coisas que parecem abstratas, não são, porque a realidade já está aqui, né? A gente já está sofrendo com mudanças climáticas, com não ter mais onde colocar lixo. Então, o lixo é cada vez mais um enorme problema, mas parece que ainda não atinge tão diretamente. E precisamos mudar isso, né? Também. É isso. Perfeito. A gente já estamos caminhando para a parte final. Gostaria que falasse um pouco do Instituto Muda, se ele tem planejamento de ir para outros lugares ou ainda
São Paulo é muito grande, tem muita coisa para resolver, mas se tem um viés, ou como outras pessoas que estão ouvindo também, quais são o papel também do, do indivíduo, mas como a gente pode criar mais ações, de repente, na nossa comunidade, com as pessoas que a gente está em torno, dar alguma dica para o pessoal do bairro falar entre si, como é que eles podem fazer isso, então. Muito legal. Então, nós atuamos em São Paulo, né? Estamos já em operação em Campinas e Osasco. Sim, né? Claro, a gente tem intenção de crescer cada vez mais, de levar esse modelo para outros lugares. Mas, como você falou, ainda há muito por fazer aqui em São Paulo. E como é um trabalho de logística, né, Wagner, precisa ter uma estrutura muito bem montada também, entendeu? Então, a gente quer, né, a gente já está consolidado aqui em São Paulo, mas a gente quer se consolidar ainda mais para poder explorar em outros territórios, né? Eu acho, sabe, Wagner, que a gente não pode desistir, né? Acho que o cenário é desafiador, mas tem muita gente bacana pelo caminho, né? Que eu também tenho essa oportunidade de conhecer e encontrar. Então, às vezes, é um morador ali do condomínio que está preocupado, ele pode, muitas vezes, mobilizar outras pessoas, pressionar o síndico, né? Se o síndico ainda não tem essa visão, mas ele pode pressionar o síndico, né? Trazer outras possibilidades. Aí eu acho que é importante isso, né? De novo, assim, né? De ter essa rastreabilidade. Não adianta ser só você separar em casa. E depois? Porque se a gente está enxugando gelo, entendeu? Precisamos, de fato, saber para onde está indo esse material. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. E também, como indivíduo, né? Praticar os 5 R's. Ah, isso aqui eu não consigo. Isso para mim, né? Por exemplo, consumo de roupa, né? É difícil. A gente vive nesse reino dos desejos, do consumo, mas você vê, hoje tem, tá super pipocando, né? Pelo menos aqui, muitos brechós. Eu mesma não tinha o hábito, estou começando a frequentar mais brechós, né? E eu acho que isso é um modelo de economia também circular, é um outro tipo de modelo que a gente precisa pensar em outros modos de negócio, né? Eu acho que o brechó é muito inteligente também, muito bacana. E praticar os 5 R's ali. Então, isso aqui eu não consigo, mas isso eu consigo, então vou andar Para com um quem caiu de copinho. paraquedas, o que é o 5 R's? Ah, tá, os 5 R's ali. Hoje a gente já tem, vixe, podemos falar aqui de 10 É. R's, mas os 5 R's essencialmente, né, que são os mais famosões aí, que é o repensar, né? Então, como a gente já falou, repensar o consumo, os meios de produção e tal, as embalagens. Então, você vai comprar alguma coisa, não precisa pôr na sacolinha, não precisa embalar no papel de seda. Aí você entra lá a segunda parte, que é recuse, né? Ó, querida, ó, não precisa embalar com papel de seda. Ah, mas fica bonito. Não, não, mas eu vou chegar em casa e vai para o lixo. Então, se a gente sair um pouco do automático, sabe, Wagner? Isso é muito importante. Então, né? Então, vamos lá nos 5 R's, né? O repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Dentro do seu cotidiano, o que você consegue fazer? Ponto, né? Ah, isso, tá, mas eu consigo isso. Então, cada um é melhor né? A gente optar por uma coisa e fazê-la, do que a gente falar, mas isso eu nunca vou, então e não fazer nada. Então, vamos começar de alguma maneira. Eu acho que e aí a gente vai também dando exemplo e falando. Acho que é isso, Wagner, mas estamos aí um longo caminho pela frente. Show de bola, Roseli. Muito bom. Acho que foi um papo bem legal. É um assunto que tem o que falar, tem bastante. Daria para ficar o dia inteiro falando sobre isso. É uma delícia, é bom demais Não, falar disso. tu vai pegar, por exemplo, quem diz, tem 5 R, dá para fazer 6, 7, já. E Sim, cada tópico. responsabilizar-se, resgatar, nossa, tem um monte de Não, R's. Eu sou e Roseli cada Ruibal. tópico tu pode fazer um podcast, né? Cada tópico. Verdade, bora Da, fazer outros aí dos. é, Ó, vamos falar dos R's, né? Eu até brinco, viu, Wagner, que eu sou Roseli Ruibal, adoro um R, né? Então, R. Maravilha. Ah, Roseli, como
pessoal te encontra, como encontra o Instituto Muda. O Instituto Muda é famoso já, né? Uns mais de 35 mil seguidores no Insta já. Então, como é que as pessoas te acham? Para nós, né, pessoal? Obrigado para quem ficou aqui. Pode seguir no Insta, Conversas Sustentáveis. O meu pessoal é WS Lopes, LinkedIn é Wagner Lopes e Conversa Sustentável. Roseli, se tu quiser também falar alguma coisa que a gente acabou passando, é contigo. Então, não, acho que se quem quiser, né, tiver morar em condomínios aqui em São Paulo, quiser entrar em contato, também pode procurar diretamente, né? Então, www.institutomuda.com.br, no Instagram, Instituto Muda, e eu, Roseli com Y, Roseli Ruibal, Roseli.ruibal, Roseli com Y, ponto Ruibal. Vocês também me encontram no Instagram e no LinkedIn. Show de bola, pessoal. Muito obrigado para quem ficou com a gente. Roseli, ótimo papo. E, para quem não sabe, estamos numa sexta-feira, então vou desejar um ótimo final de semana. Ah, sextou, quase sextou, né? Quase, Tá ainda bom, tem os querido. compromissos ainda. É isso aí. Um abração, Wagner. Muito obrigada aí pelo espaço. Sempre bom falar desse tema, que a gente tenha outras Bom, oportunidades, tá? com certeza falaremos mais. Tchau, Tchau, que bom tchau. que deu certo. Até mais. Tchau.